Salmo 127, se você pegou o boletim, já sabe do que vamos tratar hoje. O tema estabelecendo Deus como fundamento do lar, um pouco daquilo que nós falamos no início do culto, para que possamos avaliar sobre quais fundamentos ou qual fundamento nós temos edificado a nossa casa. E é certamente um tema necessário, porque infelizmente nem toda família que se diz cristã tem Cristo ou Deus como fundamento da sua vida e da sua família. Parece meio que um contrassenso isso, né? Como é que uma família cristã, que se diz cristã, não tem Deus ou Cristo como fundamento? Parece que não faz sentido, mas infelizmente essa é uma realidade. É uma triste realidade. Porque aí nós podemos, quem sabe, entender como que algumas famílias... Irmã Rita, agora que eu vi a senhora aqui, minha irmã, olha só, a senhora quer me matar do coração. A senhora está bem, minha irmã? Está indo? Sarou já? Ah, então vai sair correndo aí, né? Pela Vista Alegre. O Ministério de Visitação da MCA, do MCM, tá doido para a senhora ficar boa mesmo, para poder caminhar a Vista Alegre aí. Voltando então, rebobinando a fita. Essa expressão é velha, né? Tem gente que nem sabe o que é fita. Mas, como eu disse, irmãos, infelizmente, algumas famílias que se dizem cristãs estabelecem qualquer outro fundamento que não Deus e a palavra de Deus nas suas casas, nas suas famílias. Alguns não sabem o que fazer diante das adversidades que toda família, independente da fé que abraçam, passa por elas. Qual seria o diferencial de uma família cristã para uma família que não é cristã? No sentido de ter Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. É esse o ponto. É justamente encontrar em Cristo as ferramentas necessárias para enfrentar as adversidades que são comuns a todas as famílias. É isso que nos diferencia do nosso vizinho, de parentes que nós temos que não abraçam a fé que nós abraçamos. Vem tribulação sobre a casa deles, vem tribulação sobre a nossa, e nós reagimos de uma maneira diferente, porque temos Deus como fundamento, para trazer esperança, para trazer sabedoria, para trazer esclarecimento, para trazer a paz necessária, toda a confiança que nós precisamos para passar por essas tempestades, não permitindo que a nossa fé seja abalada pelas adversidades. Infelizmente, tem muitas famílias, como eu disse, cristãs, que já não sabem o que fazer ou a quem recorrer, porque o fundamento foi um tanto quanto mal construído. Achavam que estavam estabelecendo Deus, Cristo, como fundamento, mas tudo não passava simplesmente de uma postura, como dizer, meio que, sabe, aqueles que são identificados por nós como simpatizantes do Evangelho? Então nós temos os crentes que são simpatizantes do Evangelho, mas não podem ser considerados cristãos no sentido pleno, essencial da palavra. Cristãos são pequenos cristos, aqueles que têm Cristo como Senhor, Salvador e Mestre e modelo para poder seguir. Na leitura do nosso texto, no Salmo 127, nos 5 versículos, temos o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde,
trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os inimigos no tribunal. Amém? Começamos então a pensar sobre família em pleno Dia das Mães. É o nosso tema proposto esse, edificando então a sua casa sobre a rocha. Nós temos como referência principal, como divisa, Mateus capítulo 7, 24 a 27, onde nós lemos até o verso 26, mas nós temos ali nesse texto, ali a indicação de pessoas, indivíduos prudentes e imprudentes, que são apresentados. O prudente é aquele que é, então, identificado por não ser um mero ouvinte das palavras de Jesus, mas principalmente praticante. Já o insensato, por sua vez, ele é conhecido, ele é identificado justamente pelo desprezo pelas palavras de Jesus, enquanto eu disse, embora ele possa simpatizar com o Evangelho, como reconhecendo até mesmo quem Deus é, quem Cristo é, aquilo que Ele diz, sabendo que é a palavra de Deus, ele vai justamente revelar a sua rejeição de Deus e da sua palavra, quando ele não transforma, então, as informações que ele recebe em prática, em uma proposta de vida prática. Esse é o insensato. É aquele que conhece, que sabe, que ouviu as palavras do Senhor, mas ele não abraça essas palavras para a sua vida, para que possam essas palavras serem, então, usadas como tijolos, como um alicerce, como um fundamento para estabelecer e edificar as suas vidas. Esse é o insensato. Embora ele esteja situado nessa comunidade da fé, onde se fala muito sobre Deus, onde se aprende da sua palavra, onde ouvimos músicas que nós gostamos, o ambiente é um ambiente agradável, mas para o insensato isso não passa de um momento. Ele se alegra nesse momento, ele gosta muito desse momento. Ele até fala para outras pessoas como é legal aquela comunidade ali na Vista Alegre, onde as pessoas são calorosas, os recebe muito bem, mas ele não quer fazer parte efetivamente dessa comunidade como um seguidor de Jesus Cristo. Esse é o insensato. É aquele que não quer colocar em prática aquilo que ele sabe que é o certo. Conhece alguém que vai falar assim, olha, não vai para a igreja de fato, lá é o caminho certo, seguir a Cristo é o caminho, mas ele não vai. Ele não segue, ele não abraça essas verdades. Isso é bom para o outro, é verdade para o outro. Traz benefícios para o outro, mas ele não quer esse benefício, ele escolhe outros benefícios. Benefício para ele é ficar um tanto quanto ausente dessa realidade. A parte dessa realidade da fé, como se pensar com relação à fé, considerar, vivenciar uma nova realidade na sua vida, ele não quer considerar isso como algo essencial para ele. Porque ele sabe que vai trazer responsabilidades às quais ele não quer ter que se preocupar. Ele tem outras. O seu trabalho, a sua vida, o seu lazer, absolutamente tudo. Deus é colocado de lado. Portanto, edificar a sua família é fazer de Cristo o principal
fundamento. Colocar Ele, o seu reino, em primeiro lugar sobre as nossas vidas. É reconhecer que sem Ele nada podemos fazer para transformar qualquer situação adversa que nós enfrentamos. É crer que há verdadeira segurança e paz, onde Ele tem primazia e soberania. Governo. Quem é Cristo na sua casa? Ele que governa, Ele que manda, Ele tem a primazia sobre tudo. Tudo o que você vai fazer, você pergunta para Deus se é isso que Deus quer para você, se comprar alguma coisa é a vontade de Deus para você, fazer determinado plano, seguir determinada carreira, viajar para determinado lugar, qualquer coisa que seja, você pergunta para Deus, sabendo que Deus responde. Às vezes tem alguns que acham, vou perguntar para quê? Mas ele não vai responder. E outra, se responder, é possível que ele vá falar alguma coisa que eu não vou gostar. Isso pode acontecer? Pode, porque a gente tem expectativas e nós não sabemos como lidar com frustrações. Alguém dizendo para a gente, assim, olha, não faça isso. Você está pensando em fazer isso? Não faça. Porque seguir por essa direção vai trazer consequências para você e para a sua família. Você acha que é o certo. Você acha que você vai ser feliz fazendo isso que você está pensando em fazer. E no final de tudo, dores, tristezas, sofrimentos, marcas, para o resto da vida. E a gente, se pudesse, voltaria atrás. Mas isso não pode ser feito. Qual seria então o cuidado que a família cristã precisa tomar? É justamente viver as suas vidas colocando Deus como centro. Não viver as suas vidas à parte de Deus, desconsiderando completamente a vontade de Deus, não abrindo mão dos princípios e planos de Deus para a sua vida, não abrindo mão dos valores da palavra de Deus, vivendo a sua vida como se você fosse, como eu disse, ser feliz em absolutamente tudo aquilo que você pensa ser. E assim é, não é? Então, tudo aquilo que eu fizer, pode deixar, vai estar tudo muito bem planejado, não tem como dar errado. Não é assim que a maioria das pessoas pensa? Não tem como. E aí o que acontece? Sofrimento. Tiago 4, 14 a 17. É nesse texto que nós encontramos, então, esse tipo de pessoa que afirma, então, ser cristã, que faz planos, projetos na sua vida, seja pessoal, familiar. Aquela pessoa que sonha em lograr êxito, porém ela desconsidera pelo menos 2 fatores importantes aqui. Primeiro, no que diz respeito a como ele se vê, entendendo que ele é finito, entendendo que ele é um ser limitado. E segundo, ele desconsidera não apenas a sua própria condição, ele não se conhece verdadeiramente. E segundo, ele desconsidera a soberania de Deus. Por isso que no texto que eu acabei de citar, não vamos ler para a gente ganhar um pouco mais de tempo, fala algo que às vezes a gente não considera. Vai fazer alguma coisa? Diga, se Deus quiser, eu vou fazer isso. O insensato não fala se Deus quiser, ele fala assim, não, vai ter que ser. Eu vou fazer isso, vai dar certo. Pensamento positivo, vou até fazer uma figuinha. E ele faz figa. Achando que vai dar certo isso. Não vai. Não desconsidere Deus da sua vida. Amém. Não tire Deus dos seus planos e projetos. Não faça da sua vida uma loteria. Não tem gente que faz isso?
acha que vai ser, então, a pessoa mais feliz e bem-sucedida, sendo que ela está desprezando aquilo que é essencial. Quem é Deus dentro da sua vida? Quem é Deus dentro da sua casa? Quem é Deus na sua família? O que você faz, você considera Deus? Senhor, eu estou pensando em fazer isso. Se o Senhor quiser, Senhor, me mostra. Se esse for o plano que o Senhor tem para mim, me dá evidências. Me mostra na tua palavra. Manda alguém para trazer confirmações. É assim que acontece. Deus fala, Deus usa pessoas para trazer confirmações para a gente. Sim ou não? Eu creio nisso. É que tem gente, parece que está esperando um anjo descer do céu, né? Aquela música celestial. Não, não é assim que Deus fala. Eu entendo que Deus fala de outras formas. Fala através da oração, fala através da palavra de Deus, fala através das circunstâncias, usa a igreja para poder falar. As mensagens que o pastor traz, Deus está falando constantemente, agindo constantemente ao nosso redor. A gente só precisa ter sensibilidade, ouvidos e um coração aberto, atento ao que Deus diz. Não viva a sua vida como um crente incrédulo. Parece um contrassenso, né? Mas tem muitos crentes que não creem em Deus no sentido de depender completamente de Deus para a realização dos planos dele na sua vida. Não colocam Deus como fundamento, como alicerce. Tem gente que sonha sozinho, dentro de casa. O marido tem os seus planos individuais, a esposa tem os seus planos individuais, ninguém se comunica com ninguém, um faz e decide as coisas sem o consentimento do outro, e os resultados dessa falta de comunicação é o quê? Separação. Não tem diálogo, não há unidade, não há conversa, não há tempo de oração em família, para buscar a vontade de Deus e o melhor para a família. Então são muitas questões que nós precisamos entender, irmãos, e compreender que aquilo que Deus começou nas nossas vidas, Ele vai terminar. É uma obra que o Senhor começou e Ele se compromete por terminar, desde que Ele esteja sendo colocado como principal e único fundamento nas nossas vidas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, promessa do Senhor. O Salmo 127 é atribuído a Salomão. Nós sabemos que Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. Entretanto, contudo, todavia, no final da sua vida, ele foi, então, tomando decisões que afetaram diretamente a sua casa e o seu reino, o seu governo. Mas é nesse salmo que nós podemos entender que é um salmo de sabedoria, onde ele vai justamente nos mostrar o que nós precisamos saber e fazer para que uma família ela seja próspera e abençoada. Temos então um manual, é isso que a gente precisa entender. Qual que é a importância da palavra de Deus? É que ela nos é um manual de vitória. Para a gente, enquanto seguir a palavra de Deus, enquanto seguimos a palavra do Senhor e colocamos isso em prática, não tem como dar errado. Mas o que é que a gente faz? Segue o contrário. A Bíblia diz uma coisa, a gente faz outra. Então, de acordo com Salomão, o conceito dele de prosperidade e felicidade no seio familiar, ela está então diretamente condicionada à pessoa de Deus, enquanto aquele que provê absolutamente tudo aquilo que a gente precisa, não sendo necessário a gente buscar em qualquer outra fonte. O texto vai falar sobre proteção, sobre provisão,
sobre alimento, paz, descanso, segurança em momentos de adversidade. Então, basicamente, a proposta aqui é nos ensinar acerca da inutilidade da vida sem a presença de Deus e sobre a utilidade de uma vida com a presença de Deus. Ou seja, viver uma vida sem Deus como fundamento é viver uma vida inútil. Quando colocamos e estabelecemos Deus como fundamento, nós passamos a compreender o verdadeiro significado de vida. Porque Ele é a nossa vida. Porque Ele é fonte de vida. Todo o suprimento que nós precisamos encontramos em Deus, desde que Deus esteja sendo colocado como fundamento da nossa vida e da nossa casa. Volto a dizer aos irmãos, para que você pense aí com seus botões. Você tem estabelecido Deus como fundamento na sua vida e na sua casa? Quem é que decide o que fazer? Você, marido, a esposa, quem é que decide? Aonde é que Deus entra para dar, não uma opinião, mas apresentar para você o único caminho para ser seguido? Deus não tem opinião para ser dada. Ou tem? Não. O próprio Cristo diz, um novo mandamento, ou um mandamento vos dou. Não é, olha, eu posso dar minha opinião para você? Não, ele não fala isso. Então não é uma opinião, é um mandamento. Está sendo apresentado, você segue se você entender que esse é o caminho para a sua felicidade, a felicidade do seu lar. Então a ênfase na primeira parte, nos versos 1 e 2, a parte A do versículo, é de que sem o Senhor como principal fundamento, as nossas vidas se tornam vãs, sem sentido, inútil, sem propósito. Então se Deus não é o fundamento, nossa casa corre sério risco de ruir. Na segunda ênfase, na segunda parte do texto, a partir do verso 2, parte B até o verso 5, é de que uma vida verdadeiramente abençoada e feliz, ela depende totalmente da presença e do favor de Deus. Não somente isso, mas também necessita de obediência. Como eu disse, não é somente você saber o que precisa ser feito, mas é você colocar isso em prática. Se você não pratica, não adianta você saber a verdade. A verdade nós conhecemos, sabemos o que é necessário fazer, mas aí há um abismo entre o conhecimento e a prática. Então, o sucesso na sua vida pessoal e familiar está condicionado ao colocar Deus como fundamento na sua vida. Então a importância, qual seria de uma compreensão clara acerca dessas duas ênfases propostas no texto? Primeiro, então, vamos falar sobre a inutilidade da vida sem a presença de Deus na família. Versos 1 e o 2, a parte A. Se não for o Senhor, o construtor da casa, aí o destaque, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, mais uma vez ele diz, será inútil a sentinela montar guarda. 2, a parte A, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Quais são as palavras que são repetidas no texto? Falam sobre o quê? Inutilidade, quando Deus não é fundamento. Então esse conceito de inutilidade que Salomão apresenta, ele compreende especificamente todo o esforço empreendido pelos homens em busca de elementos que possam prover tranquilidade e prosperidade. Fala sobre a busca do ser humano por aquilo que é essencial. Que a gente não vive sem segurança, a gente não vive sem moradia, a gente não vive, nem pode viver sem trabalhar, a gente precisa, depende do trabalho. Então é importante a gente entendermos
aquilo que, então, o salmista está colocando aqui. A busca humana por meios que possam, então, viabilizar essa felicidade terrena. E é interessante também compreendermos que há aqui uma definição equivocada de felicidade. Como é que o ser humano define felicidade? E aqui também colocando os crentes, também incluídos nisso. A felicidade é ter um emprego, felicidade é ter uma família, é viver em paz dentro da família, é desfrutar da sua fidelidade com seu cônjuge, tudo isso é muito bom. Isso traz sim felicidade, em certo aspecto. Mas a pergunta é, se Deus não está na sua casa, na sua vida, qual é o propósito de você ter feito tudo isso? Parece meio que correr atrás do vento, no que diz respeito à nossa expectativa futura, ao que Deus tem preparado para nós. Como Ele deseja corrigir a nossa visão, um tanto quanto embaçada sobre as coisas dessa vida. Porque a gente só vai saber o que é felicidade, realização, verdadeiro prazer, quando Deus está no negócio. Quando Deus abre e amplia a nossa visão, para que a gente entenda que a nossa vida só vai fazer sentido, até mesmo a nossa vida dentro da nossa casa, da nossa família, se Deus estiver ali presente. Porque às vezes a gente não para pensar, e se a gente não existir mais? E se morre a nossa esposa? Ou se morre o marido? Ou se morre o filho? Ou se o marido perde o emprego? Ou se a esposa perde o emprego? Ou se a esposa fica doente? O marido fica impossibilitado de ser o provedor da casa? Já pararam para pensar em todas essas situações? Parece que então a felicidade ela é tirada de dentro da casa. O que até então parecia o sonho dessas pessoas. A fonte de toda a felicidade, as tempestades que vieram sobre aquele lar, fez o quê? Destruiu o fundamento. Porque a felicidade estava em coisas. A felicidade estava em momentos. Por isso que nós precisamos entender o significado do Salmo 23. Quando diz, o Senhor é o meu pastor, errado essa tradução. Qual que é a versão certa, ou a tradução correta? O Senhor é o meu pastor, não terei falta de nada. Qual que é a interpretação disso? Como que a gente vê o significado disso? É que Ele não nos falta. Não é o que Ele provê que não nos falta, é Ele. O Senhor é meu pastor, não terei falta de nada. Porque Ele é absolutamente tudo o que eu necessito. Ele não pode me faltar. Pode me faltar o emprego, provisoriamente. Pode me faltar o alimento, provisoriamente. Pode me faltar a saúde, mas Ele não me falta. Não faz toda a diferença essa interpretação? Então, por isso que eu digo que há uma necessidade da gente reavaliar a nossa compreensão do verdadeiro significado de felicidade. Para saber se ela está fundamentada nas coisas ou se está verdadeiramente em Deus. O salmista ele fala então da construção de uma casa, representando o abrigo, proteção para a família. Esse é um ambiente então que transmite não apenas segurança, mas também onde nós podemos encontrar tranquilidade, paz, união com quem a gente ama. O salmista também ele fala da segurança de uma cidade
que permitem que então os seus moradores também possam viver em paz, sem se preocupar com terceiros que possam prejudicar ou nos perturbar. Ele também fala do trabalho, do esforço empreendido diariamente para prover o que é básico e necessário para a nossa subsistência e também daqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Qual é então o questionamento aqui, irmãos? Se há todos esses elementos na família, por que a gente precisa de Deus? Se eu tenho tranquilidade, segurança, paz, proteção, provisão em tudo, o que passa na cabeça de algumas pessoas? Eu preciso de Deus para quê? Eu já tenho tudo. Não é isso, irmãos, que passa pela cabeça de algumas pessoas? Você vai falar de Deus para elas, mas eu já sou feliz. E a gente fala assim, não, você não é feliz. Não, sou sim. Não, você ainda precisa buscar o verdadeiro sentido, o significado da vida. Não, já sei, já tenho, já conquistei tudo, sou uma pessoa realizada. Olha só o que eu tenho. Bens materiais, olha só a família que eu tenho. Está todo mundo bem, tudo muito bem encaminhado, filhos maravilhosos, estudiosos, obedientes. Uma esposa fiel, marido fiel. Eu preciso de Deus na minha vida, na minha casa, para quê? É isso que passa na cabeça de algumas pessoas. E você responderia o que para essas pessoas? Qual seria a resposta que você teria para suprir essa carência? Para trazer a verdadeira luz, para tirar esse tampão dos olhos dessa pessoa, para que ela possa conseguir enxergar o quão miserável ela é, mesmo tendo tudo. É a partir de uma compreensão como essa, irmãos, que a gente se rende aos pés do Senhor. Se a gente não entender que sem Deus nas nossas vidas nós não somos ninguém e nós estamos condenados ao inferno, a nossa vida vai continuar sendo vivida sem significado. Vai ser uma vida, como o salmista diz, vã. Só estamos vivendo, só existimos nesse mundo. Então, um outro destaque no texto são 3 elementos que são empreendidos pelo homem na busca pelo bem-estar pessoal e familiar conjugal. Fala sobre o conhecimento do construtor, fala sobre a atenção que é necessária do vigia e fala sobre o esforço empreendido pelo trabalhador. Então, são 3 elementos fundamentais que falam sobre responsabilidade humana. Ou seja, não dá para a gente cruzar os nossos braços esperando que as coisas aconteçam, como num passe de mágica. Então, a gente precisa abrir os olhos, arregaçar as mangas e trabalhar a dependência de Deus enquanto fundamento das nossas vidas. Porque as coisas não caem do céu. Sim ou não? Não cai. Não cai. A gente precisa acordar cedo. A gente precisa de esforço diário, constante, para instruir os nossos filhos. Precisa de saúde mental, emocional, para a gente lidar com as tensões no ambiente dentro de casa, nas tensões do relacionamento matrimonial. Precisa ou não precisa? Claro que sim, irmãos, porque tem hora que a gente quer esganar. Pergunta para a Vanessa. Tem hora que ela quer me ver 1 quilômetro longe. E eu ela também. Então, o que é importante? Conhecimento, cuidado, atenção, todo o empenho humano. É importante a gente entender, irmãos, que não são garantias de sucesso e felicidade, caso Deus não esteja envolvido. Você pode ser a pessoa mais bem-sucedida da Vista Alegre. Você olha lá, ó, empresário, né? Pessoa está, assim, saindo
dinheiro nos bolsos assim, sabe? Tá poderosa pessoa. Não adianta nada. Sem Deus, todo esse esforço por ganhar dinheiro, por viver uma vida aparentemente tranquila, não é absolutamente nada. É correr atrás do próprio rabo. De acordo com o salmista, qual que é a lição? Deus é quem edifica as nossas vidas, a vida da nossa família. Somos totalmente dependentes de Deus para transformar o empreendimento dos nossos esforços pessoais em verdadeiro sucesso e felicidade para a nossa família. Se Deus não é o construtor, a gente está trabalhando em vão. Sem Deus, a família, por mais próspera que seja, está fadada ao fracasso. Algumas considerações. Quantas famílias que nós conhecemos, irmãos, que não possuem qualquer necessidade material, mas estão escassas desses recursos, precisando de afetividade, estão vivendo em pé de guerra dentro das suas casas, das suas famílias. Você conhece alguém assim? Às vezes está do seu lado, sua vizinha. Às vezes a gente ouve, irmãos, os gritos, as brigas, os palavrões, as panelas voando. Com qual mentalidade nós estamos edificando os nossos lares? Dependência dos nossos próprios esforços ou dependência de Deus? Terceira e última perguntinha. Quais são os sinais que sua família tem demonstrado que Deus tem sido, de fato, a única fonte de recursos para suprir as necessidades familiares? Porque não adianta você falar que Deus está se você não tem tido frutos. Porque os frutos, você sabe que são evidências. Caminhando para o final, a utilidade. Qual que é a utilidade da vida com a presença de Deus? O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então o conceito, irmãos, de Salomão sobre a utilidade da vida, onde a presença de Deus está reinando soberanamente, ele reconhece então que as bênçãos a serem desfrutadas, elas são condicionais e exclusivas a quem Deus ama. Olha só o que eu estou dizendo e afirmando. As bênçãos a serem desfrutadas são condicionais e exclusivas a quem Ele ama. O que nós precisamos entender acerca dessa afirmação? Precisamos destacar então que esse amor divino não é um amor de ordem geral, mas é um amor específico e dirigido apenas àqueles que fazem dele o principal fundamento das suas vidas. Ou seja, há um amor de maneira geral, onde o sol bate sobre todos. Mas há um outro amor, um amor especial, um amor de pai para filho. Esse amor é o amor que salva, que tira aquelas pessoas da onde elas estão, do destino que as aguarda, e traz essas pessoas para serem parte dele, da sua família. Lembra que Paulo fala que Deus nos transportou da onde? Das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esse é um amor especial. Bênçãos espirituais são condicionais àqueles que fazem de Deus o fundamento das suas vidas.
A pergunta é: todo mundo faz de Deus? Não. Então, quem faz de Deus o fundamento, Deus as abençoa de uma maneira distinta daqueles que estão decidindo viver as suas vidas por conta própria. Então, a gente precisa fazer, sim, essa distinção do amor de Deus. Entender que há um amor, sim, de maneira geral. Deus está abençoando, dando saúde, prosperidade financeira. Beleza. Mas há um amor destinado àqueles que Deus deseja trazer para si. Transformando, santificando, abençoando essas pessoas, nem tanto no que diz respeito à materialidade, mas espiritualmente. Porque é o fundamento que nos diferencia dos outros. A gente não tem o dinheiro que o outro tem, mas nós temos algo que o dinheiro que o outro tem não pode comprar. E a gente nem venderia. Sem dúvida nenhuma. Então há aqui uma declaração importante que o salmista faz. Que a edificação da casa, na primeira parte, há uma distinção da edificação da família na segunda parte. As sentinelas que guardam a cidade na primeira e a comparação com os filhos que protegem os pais na segunda. A primeira parte destaca então a busca do homem por segurança e a segunda parte ressalta a ação poderosa e suficiente de Deus em suprir as nossas necessidades. Essa segunda parte, em resposta ao que nós vimos na primeira parte sobre essa inquietude humana, a inutilidade de uma vida com Deus, agora o salmista apresenta uma vida verdadeiramente abençoada. E sabe como que ele mostra essa bênção sobre a vida dessas pessoas? Nas coisas mais elementares. Sabe o crente que trabalha o dia inteiro e chega cansado em casa? E ele precisa tomar um banho, se alimentar, e ele precisa, acima de tudo, ter o quê? Uma boa noite de... Não é essencial isso? O que o texto diz? O Senhor concede os sonos a quem Ele ama. Ele vai trabalhar, vai se cansar, ele vai chegar em casa e Deus vai fazer com que ele descanse, sabendo que Deus vai suprir o seu próximo dia. Ele não precisa se preocupar. Ah, meu Deus, o que vai acontecer naquele dia? Eu tenho tanta coisa para fazer, tanta responsabilidade. Não, Deus vai trazer o sono para que ele descanse, sabendo que ele é amado por Deus. Deus cuida dos seus. Deus ama os seus. E aí é onde ele fala também que os filhos são uma dádiva, presente de Deus. O papel dos filhos na vida familiar, trazendo segurança aos pais, sendo instrumentos de Deus. Aí a gente precisa entender a responsabilidade dos pais usarem os seus filhos como flechas que são lançadas. Mas para que a gente lance os nossos filhos, a gente não pode lançar eles de qualquer jeito. Por isso que a gente precisa ser instrumento para preparar os nossos filhos para que eles possam alçar voo. Possam ir até lugares distantes e ali cumprirem os seus objetivos. Quantos de nós estamos preparando os nossos filhos para as batalhas espirituais? Efésios 6, 10 a 12. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É dentro desse campo que os nossos filhos estão inseridos também. O diabo e os seus anjos vão procurar destruir a vida dos nossos filhos. E os pais, muitos pais, estão de braços cruzados para a vergonha da sua casa. O mundo que está criando, orientando os filhos. E os pais estão achando a coisa mais
tranquila do mundo. Concluindo, irmãos, 2 considerações finais. A vida individual e conjugal familiar sem Deus é vã, inútil, sem sentido. Sabe por quê? Porque Deus é o criador e sustentador da vida e da instituição criada por Ele, que é a família. Nada acontece sem a permissão dEle, e por isso Ele não pode jamais estar ausente da vida familiar e dos nossos projetos. Vai fazer alguma coisa? Pergunte antes para quem? Para Deus. Segundo, Deus é a fonte principal e suficiente de bênçãos em nossas vidas. Por isso devemos depender completa e exclusivamente dEle e desfrutar de todas elas com sabedoria e gratidão. Deus é abençoador. Quer desfrutar plenamente de tudo? Coloque Deus para reinar absolutamente na sua vida e na vida da sua família. Vamos orar? Pai, consolide essa palavra, essa mensagem nos nossos corações, para que venhamos, ó Deus, se ainda não tivermos feito isso, venhamos a estabelecer Deus como o principal e único fundamento da nossa vida. Possamos servir a Deus com alegria, com dedicação, com fidelidade, em obediência. Que não sejamos governadores do nosso lar, achando que somos capacitados e temos todos os recursos necessários para trazer paz e segurança para nossa casa. Porque se Deus não é o construtor, se Ele não vigia, de nada adianta qualquer tipo de segurança ou suprimento que venhamos a ter. E possamos colocar o Senhor como supremo e absoluto governador e rei das nossas vidas e da nossa casa. Oramos pedindo a Tua graça sobre cada família aqui, ó Deus. Tenha misericórdia e nos ajude em nome de Jesus. Amém.